Período crítico, né? Começando agora? Esse período para a gente que começa agora dia 1º de maio, se estende até 31 de novembro, é o período onde a gente tem uma operação que se chama Operação Corta-Fogo, que é para a gente ter um pouco mais de atenção na prevenção contra os incêndios florestais e as queimadas. No caso da Polícia Ambiental, esse combate, essa prevenção acontece nas áreas de florestas, na zona rural, podemos dizer assim? As nossas áreas nós cuidamos das queimadas, que são da atividade agro-silvo-pastoril, e da proteção às áreas especialmente protegidas de florestas, áreas de preservação permanente, unidades de conservação, reservas legais, enfim, todas aquelas áreas onde eu tenho áreas de matas. Ainda existe um hábito de se queimar terrenos, de queimar grandes extensões de terras? Sim, hoje a gente tem aquela cultura de que o colocar fogo vai trazer a limpeza, só que isso daí causa um grande dano ambiental com a destruição da flora e da fauna daquele local, além do dano no ar, que a gente causa um prejuízo para aquele local, a situação da qualidade do ar respirável. Que já é difícil nesse período do ano, a umidade relativa do ar muito baixa, mas com as queimadas, então a situação fica difícil. Principalmente quando a gente estiver ali no pico do período de estiagem, onde a umidade do ar cai muito, quando você joga mais poluente na atmosfera, você vai piorando a qualidade do ar respirável. Então, e aí a gente tem uma série de consequências, principalmente para aquelas pessoas que já têm alguma patologia ligada a doenças respiratórias. Agora, capitão, é importante destacar que existe uma legislação que proíbe determinadas práticas, né? Sim, a prática de queimada ou de usar fogo para destruir floresta, ela é prevista como crime pela Lei 9.605. E, além disso, também é capitulada como infração administrativa passível de autuação. Inclusive queimada de cana, queimada de canavial. A queimada de canavial na nossa região ela é proibida. E o que a gente tem muito é a queimada criminosa, quando uma pessoa vai até o canavial e deliberadamente põe fogo para destruir aquele canavial, causando dano ambiental e, além disso, prejuízo para a indústria do setor sucroalcooleiro. O proprietário de área, porque nós já tivemos casos aqui na região em que aconteceu a queimada no canavial e os proprietários da área alegavam que foi um incêndio criminoso, que na verdade alguém passou pelo local e ateou fogo. Nesses casos, o proprietário da área também tem uma obrigação de combater essa queimada, combater esse incêndio para evitar que se propague? Bom, nós temos duas situações. Nós temos as situações onde a pessoa que ateou o fogo ela é identificada. Então, nesse caso, essa pessoa ela é responsabilizada criminal, administrativa e civilmente. E depois nós temos a outra situação, onde a pessoa ateou fogo em determinada área, seja ela de produção agrícola ou uma área nativa, de floresta nativa, só que não tem a identificação dessa pessoa. Nesses casos, o responsável, a pessoa que tem a posse da área, ela também pode responder pela sua omissão. Então ela tem que ter algumas cautelas para que se evite ou que, quando ocorra um incêndio, se cause o mínimo de dano. Quais são elas? Ela tem que ter a construção de aceiros, ela tem que ter um controle, um monitoramento da área, ela tem que ter barreiras que evitem a entrada de qualquer pessoa. Enfim, a legislação ambiental, ela traz como um parâmetro que o dano ambiental ocorrido, a reparação dele é objetiva. E nesse caso, o dono da área, ele tem uma parcela de responsabilidade. Então, a legislação fala que quando o policial ambiental vai avaliar uma área queimada, ele tem que traçar um nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano ambiental propriamente ocorrido. Então, nesses casos, pode ser que o dono da área, o responsável pela área, seja responsabilizado em uma das esferas, ou na criminal ou na administrativa.